Observa a simplicidade da vida e entra em sintonia com ela. Escuta a música das fontes, contempla as flores que desabrocham nos campos. Não te angusties pela manhã. Viver com alegria significa saúde e paz. Vamos então fazer a nossa prece. Vamos nos unir para que possamos falar a Deus, esse Pai de amor e de misericórdia infinitos, falar ao querido Mestre Jesus e aos desencarnados, mentores desta casa, dessa tarefa, e nossos amigos espirituais. Para logo de início, patentearmos a nossa gratidão. Pai amado, somos gratos não só por estarmos aqui, mas somos gratos, acima de tudo, por podermos identificar o efeito que a nossa estada neste ambiente provoca em cada um de nós. É muito bom, querido Pai, vivenciar esse momento de paz, realizar a experiência de se sentir pacificado, em harmonia e equilíbrio, porque é mais fácil buscarmos aquilo que já conhecemos. A cada dia, neste ambiente, na reunião pública ou na reunião de estudo, vamos experimentando essa conquista. Vamos aprendendo a assumirmos internamente essa condição de paz e de harmonia. E isso nos habilita a trazer à tona, a cada vez que a vida nos solicita um esforço maior. Estarmos reunidos aqui hoje faz parte desse intento. Por isso pedimos a tua ajuda. Favoreça-nos a intuição, secunda os nossos esforços, para que possamos, reunindo todos nossas forças, nossas esperanças e nossa fé, construirmos uma etapa acima na conquista do conhecimento, na conquista da luz, na conquista da capacitação, nesse processo evolutivo. É assim, Senhor, gratos, alegres, emanados no teu amor, que pedimos permissão para iniciarmos nossa reunião desta noite. Fazer proveitosa a todos nós. Que assim seja. Quem foi que leu a introdução dos Espíritos? Obrigada. Então, vocês viram lá na introdução muito daquilo que nós já havíamos falado aqui, né? E aquela introdução ela é muito boa, porque nela Kardec faz um apanhado de todo o conteúdo da doutrina espírita. Então, quem não leu, por favor, leia. É importante fazer essa leitura, e não é importante fazer essa leitura do tipo cumprir um compromisso. É importante fazer essa leitura com o intuito de satisfazer uma curiosidade. E nessas nossas leituras, nunca procurem reproduzir o que está escrito. Tendem a evitar assumir aquela condição que eu já mencionei aqui, em que nós iniciamos o diálogo dizendo Kardec diz. É irrelevante não só citar Kardec disse, como qualquer outro autor. Porque André Luiz disse, porque Gabriel Delane disse. Não é importante que nós saibamos repetir o que o autor disse. É importante que nós tenhamos compreendido o que o autor disse. E se nós compreendemos, nós podemos repetir ao nosso modo, adaptado à nossa compreensão. E ao fazer isso, nós vamos vendo que a cada vez que falamos sobre o assunto, a cada vez que estudamos, o conteúdo da nossa fala muda, porque nós mudamos todos os dias. Então,
estudamos equivocados, achando que aprender é ser capaz de reproduzir o que algo bem disse, nós nos cristalizamos numa primeira compreensão. Porque mesmo quando eu repito as palavras exatas que o autor disse, eu estou tendo ali uma compreensão que é minha. Mas se eu mantenho essa minha compreensão aprisionada naquele conjunto de palavras, ela não vai crescer. Ela não vai crescer. Então eu preciso, ao ler a doutrina espírita, na verdade isso vale para qualquer coisa, mas notadamente no nosso objetivo aqui, eu preciso ler para aprender. Eu não preciso ler para saber o que está escrito, no sentido de reproduzir as palavras. Eu preciso ler para saber que tipo de informação aquela mensagem encerra. E quando eu entro nesse processo, é como se eu estivesse caminhando ao longo de uma espiral. Então, nos primeiros momentos da nossa caminhada, o raio do nosso, eu ia dizer círculo, mas não é? Se tiver algum matemático aqui, me desculpe a inconveniência da fala, mas não me ocorre outra. Mas no primeiro momento, o raio do nosso movimento da elipse, obrigada, é pequeno, é curto, porque nós ainda estamos no início. Mas à medida que nós vamos repetindo a reflexão sobre o assunto, ele vai aumentando. E é uma espiral que ela conduz ao infinito. Haverá um momento em que nós estaremos não mais vivendo o processo de racionalização, nós estaremos vivendo o processo de intuição. E quando a gente fala intuição, no que se refere ao espírito, é preciso nós sabermos do que estamos falando. Porque a gente fala assim, aquele poeta tem belas intuições. Então a gente pensa que o poeta está distraidamente olhando para ontem e cai sobre a cabeça dele um poema inteirinho, ele só anota. E a gente chama ele de intuição. Na verdade, isso não é intuição e nem o poeta trabalha assim. O poeta escreve poemas que são frutos da sua razão, do seu raciocínio, do seu aprendizado. E a intuição, no sentido espiritual, é uma condição em que o espírito, plenamente desenvolvido, sente as verdades. Não porque essas verdades venham de fora para dentro dele, mas porque ele está tão pleno de informações, está tão bem formado, que isso vai se desdobrando num processo infinito de reflexão, de regurgitamento do que ele sabe e produzindo um nível de conhecimento, de compreensão cada vez mais profundo. Não obrigatoriamente maior, mas mais profundo. O indivíduo vai se confundindo com aquilo que torna alguém sábio. Então, isto é a intuição. E nós não precisamos ficar aguardando o futuro para sermos espíritos. Nós já dissemos isso repetidas vezes. Nós só poderemos nos tornar espíritas quando nós nos convencermos de que nós somos espíritos. E convencidos de que nós somos espíritos, não temos que esperar por nenhum minuto para trazermos à tona as aptidões do espírito. Eu não preciso viver prisioneiro da matéria, porque eu estando encarnado, eu animo o corpo, mas o corpo não me possui, eu continuo com as minhas aptidões. Então, nesse processo de viver como espírito, esse processo intuitivo já pode ser trabalhado por nós. Quantas vezes vocês, na área de conhecimento, de capacitação técnica, vocês não se surpreendem avançando subitamente numa compreensão maior, no momento em que nem pensam que estão trabalhando? Já não aconteceu isso com vocês? Né? Então, esse aporte que parece surgir do nada, na verdade é esse processo. Por que você pôde, naquele momento, dar aquele salto no conhecimento?
porque você construiu toda a base necessária e esteve refletindo sobre ela. Você esteve ampliando de momento a momento o seu conhecimento. Então, nossa caminhada evolutiva, no sentido de nós conhecermos verdadeiramente, é um movimento que pode ser descrito assim, nessa espiral. Cada um de nós, no momento, está numa etapa da espiral. Alguns de nós têm uma espiral já com muitas voltas, outros com mais voltas ainda, outros as voltas recém começaram, mas todos nós estamos nessa trilha de progresso. Mas para isso nós precisamos estarmos libertos de todas as amarras viciosas que nós construímos sobre o que é aprender. Certo? Então é importante isso. Quem não leu aquela introdução, por favor, leia. Quem já leu e acha que pode se reler de imediato, tirar um proveito maior, faça isso, porque ali está toda a coluna vertebral da doutrina espírita. Tá bom? Ficou alguma questão da introdução que eu quero trazer à baila agora? O texto é bastante acessível. Então, vamos avançar, né? Quem lembra qual foi a última frase que nós dissemos na última aula? Não. O último parágrafozinho. Foi fazer aos outros, não foi essa? Que você até marcou, disse que marcou. Sim, a gente passou por isso, mas eu quero a última frase. Pode ler, pode ver lá. Os pontos principais, né? Qual é a última frase, Sônia? Os pontos principais da doutrina espírita. Eis assim os pontos principais da doutrina espírita que serão desenvolvidos no transcorrer deste curso. Então, a nossa quarta aula do primeiro módulo foi sobre os principais pontos da doutrina espírita, não é isso? Então, e vamos sempre amarrando assim, esse conhecimento para a gente construindo uma coisa concatenada. Então, ali naquele momento, o quarto roteiro do primeiro módulo era os principais pontos da doutrina espírita. Então, desde que nós já temos uma informação sobre aqueles principais pontos, agora todo o nosso trabalho será aprofundar esses pontos. É claro? Então, é isso que nós vamos fazer. E nesse aprofundamento, o trabalho de vocês de mergulhar no texto, mergulhar na bibliografia referenciada e refletir sobre o que leem é primordial. Certo? Então, hoje nós vamos passar para o módulo 2, o primeiro roteiro do módulo 2, que fala sobre os fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação. Heidesville e mesa girante. Alguém sabe alguma coisa sobre isso? Acho que todo mundo já escutou falar. Todo mundo já escutou falar, né? Alguém quer dizer alguma coisa sobre isso? Bom, nós estamos entre amigos, podemos falar o que quisermos, cometermos os equívocos que quisermos, porque não há problema. O estudo começou na América, né? Não, os fatos. Os fatos começou na América. Isso. Com as mesas já girando. Não, as mesas girantes são na Europa. Não, mas o que eu li foi uma parte, primeiro começou com os objetos, né, tocando, batendo, essas coisas, depois veio o alfabeto, que eu... Não, mas você já está lá longe. Estou lá longe? Tá. Tá. Vamos que fala Eu assim. diria que o fenômeno começou com as irmãs Fox. Aquele homem que havia sido emparedado, e aí, um belo dia, ele começou a bater, né? Aí começaram aquela